Olá, aluna, bem-vindos à nossa penúltima aula da disciplina de resistência dos materiais. Pois é, a aula que vem já é a última, então tem muita coisa para a gente ver ainda. A gente hoje vai falar do estudo da torção no regime elástico nos corpos. A gente vai começar esse assunto hoje falando do esforço de torção, como ele é atuante no corpo, no material, como esse material responde a esse esforço, e a gente vai finalizar esse assunto na aula que vem. E aí, acabou os assuntos relacionados à nossa disciplina de resistência dos materiais, e a gente vai ter abordado todos os assuntos da nossa ementa. Você viu como passa rápido? Lá na primeira aula parecia que, nossa, eu tinha tantas aulas, né, tal, do semestre todo. Pois bem, tá chegando ao final. Então, eu vou te dar uma dica. Aproveita, já manda as dúvidas que você tenha com relação à disciplina, com relação aos conceitos da disciplina. Se você está com dúvida em outras partes da disciplina, que você não entendeu, mas, professor, eu estava lendo lá no livro o texto da disciplina e eu não entendi tal e tal coisa. Estava fazendo qual exercício? Não entendi. Porque aí a gente tem tempo de responder. Eu tenho tempo de tirar suas dúvidas. Se você deixar para depois, o depois é só semana que vem. Depois de semana que vem, eu já não estou mais aqui ao vivo para você todo sábado de manhã, às 10 horas da manhã. Agora são 10h02 já. Então vamos aproveitar o tempo. Oi, Micael, bom dia. Bem-vindos a todos aí à nossa disciplina, tá bem? Combinadinhos assim, então? O combinado de dedinho, que o combinado de dedinho é muito sério. Então, a gente faz assim. Tem dúvida com relação aos conceitos da disciplina? Coloca aí no chat. O chat tá aqui para mim, ó. Por isso que eu aponto aqui, entendeu? Coloca aí no chat, que eu tô olhando, vou esperar. Vai esperar porque você tá com a dúvida. Você não tá entendendo uma coisa. Você anotou lá no seu caderninho, porque você tava resolvendo esse exercício. Você vai esperar o quê? A aula acabar? Não pode. Então, você já vai colocar ali no chat a dúvida. Ah, professora, mas é o assunto de outra aula, não é da aula de agora. E vai atrapalhar? Não vai atrapalhar nada, não. Pode mandar. Ah, mas sabe que é uma pergunta tão boba? E daí? Não existe pergunta boba. Existe dúvida e ponto final. Coloca aí no chat. No momento que vai, eu vou respondendo. Se não for do assunto que a gente está falando hoje, então coloca. Professora, sabe o que é? Eu vou estudar essa semana, tá? E aí eu vou estudar com meu caderno e vou tendo as dúvidas, vou anotando, semana que vem eu te trago, tá bom? É a última aula que a gente vai ter semana que vem, ao vivo aqui, eu para você para mim, para que a gente possa esclarecer esses conceitos. Então aproveita esses momentos ao vivo. Bom dia, Maísa, porque aí você vem, me pergunta, eu vou te respondo rapidinho aqui, ó, papum, tá? Então não deixa para depois, já que aproveita o momento, já que você tem a professora aqui ao vivo para você. Então vai, pergunta as questões da disciplina, tá? Hoje a gente vai começar. Peraí, gostei. A Maísa mandou uma pergunta aqui. Antes de começar a falar de torção, deixa eu ver o que ela está falando. Maísa, realmente é bastante conteúdo para a gente ver e por isso que é importante vocês, depois de assistirem às aulas, fazer exatamente o que você falou que fez. Parar, ver a aula de novo, com o livro ali do lado para você ir passando, fazendo os caminhos ali para entender os conceitos. A Maísa está falando da unidade 3 do livro todo, que é a unidade em que fala da generalização da lei de Hooke para as deformações e deformações específicas que o material fala e a análise do estado plano de tensão. A situação é o seguinte, Maísa. Eu parei aqui de novo para ler o que a Maísa estava falando. É o seguinte, quando a gente fala sobre... Vamos abordar esses assuntos, porque assim, realmente, a Maísa está falando que você está no curso de arquitetura, né? O curso de arquitetura, ele não tem disciplinas específicas para física, né?
Então, assim, você tem que olhar, ter os outros olhos, a gente tem que ir construindo todos esses conceitos, tudo, a matemática olhando de maneira mais calma mesmo. Isso vale isso que eu tô falando para qualquer pessoa, tá? Independente do curso que você está fazendo, essa análise de resistência dos materiais, ela é importante para qualquer ponto, para qualquer especificação. Quando a gente fala sobre uma força aplicada no material e resistência dos materiais, é isso que ela vai trabalhar. Olhar como o material reage segundo uma força aplicada. Tem alguns tipos de forças que podem ser aplicadas no material. E a gente vem estudando, e nessa disciplina o foco especial é tração, compressão, cisalhamento e torção. Lá no começo da aula a gente também falou, no meio da aula, sobre a força que gera uma tensão de contato. Mas ali a gente viu algumas situações de aplicação e avaliação. O foco mesmo é tração, compressão, cisalhamento e torção. Todas essas forças atuantes no material, elas vão provocar uma reação, que é o que a gente chama de tensão, e como consequência uma deformação. O que a gente fez para facilitar a compreensão? Avaliamos cada uma das forças de tração, compressão e cisalhamento separadamente. Agora falta a gente falar de torção. Falando de tração, compressão e cisalhamento, a gente entendeu qual era a direção da aplicação da força, quais eram os apelidos que essas forças obtinham, né? Por exemplo, tração e compressão, por atuar no eixo longitudinal, é uma força axial. Cisalhamento, por atuar no eixo transversal, é uma força cortante ou também chamada de força axial. E, consequentemente, a resposta desse material às forças aplicadas são as tensões. Para tração e compressão, tensão de tração e compressão, e como ela é perpendicular à área da seção transversal, essa tensão de tração ou compressão, ela recebe um apelido também, que ela é chamada de tensão normal. E a tensão de cisalhamento, que é devido à força de cisalhamento, ela é chamada de tensão transversal em alguns casos, tá? Porque ela segue a orientação da força. E aí a gente viu que para as forças axiais eu tenho deformações específicas. Para as forças cortantes, deformação que é chamada de distorção. Ou seja, para deformação de tração e compressão, eu tenho, para as forças de tração e compressão, eu tenho a deformação específica. Para a força de cisalhamento, a deformação chamada de distorção. A gente avaliou as deformações provocadas na direção da aplicação da força, seja para tração, seja para compressão, seja para cisalhamento. A força de cisalhamento, ela é uma força local. Então, a sua deformação é local. Por isso que a gente não estudou a deformação tridimensional que uma força de cisalhamento provoca, porque a força é local. Já as forças de tração e compressão, elas trabalham com todo o eixo longitudinal do corpo. Então, para a tração, para um corpo esticar na direção da aplicação da força, as outras direções precisam reduzir. Para compressão, para um corpo diminuir na direção da aplicação da força, nas outras direções o corpo precisa aumentar. A gente só tinha estudado a deformação na direção da força aplicada e a deformação nas outras direções. Essa deformação nas outras direções, ela só é possível ser avaliada e prevista na região elástica do material. Porque na região elástica do material, eu consigo saber exatamente como tensão e a deformação se relacionam através do módulo de elasticidade. Porque é uma reta essa deformação. Na região plástica, acima do módulo acima da tensão de escoamento, eu não sei como essa relação se dá. Ela é confusa, por isso que é perigoso usar o material na região elástica, porque eu não sei como ele vai se comportar. Por isso que eu uso ele sempre na região... Falei errado. É perigoso usar o material na região plástica, porque eu não sei como ele vai se comportar. Por isso, eu sempre uso o material na região elástica. Em qualquer solicitação, para qualquer coisa que eu vá fazer, o material é utilizado na região elástica. Mouse, tá vendo o mouse aqui? Esse material, ele é utilizado para região elástica. Ah, um negocinho de álcool. A força aplicada nele na região elástica. O apagador, opa, na região elástica. Enfim, tudo. Às vezes a gente acha que é só estrutura, não, é tudo, tudo. Celular, ele é feito para região elástica.
Tudo que a gente vai utilizar, ele é feito para ser utilizado na região elástica. Então, eu entendo qual é essa relação de tensão e deformação segundo o módulo de elasticidade. Só que nessa região elástica, para tensão de tração e compressão, eu também consigo prever como as deformações nas outras direções acontecem. Quem foi que previu essa deformação? Quem foi que entendeu como era essa deformação? Um cara que chamava Poisson. E ele entendeu que se eu estico no eixo longitudinal, o material é tridimensional, né? Se ele é tridimensional, ele tem 3 direções. Se uma da direção estica, as outras 2 direções, para garantir que o material vai esticar, elas vão diminuir. Então, quando uma dimensão estica no eixo longitudinal, as outras 2 dimensões transversais diminuem. Se eu diminuo o tamanho do material na região longitudinal, se eu diminuo numa direção, as outras aumentam. Então, as deformações longitudinais e transversais, elas são opostas. Por isso, aquele sinalzinho de menos na constante, no coeficiente de Poisson, para indicar que a deformação longitudinal é oposta à deformação transversal. E esses valores, eles são tabelados, dependendo do material. Só podem ser utilizados na região elástica. Ponto final. Essa parte da matéria acaba aqui, porque a gente entende agora quais são as forças atuantes no material, as deformações, e para tração e compressão, eu tenho deformação axial na direção da força aplicada e eu também tenho deformação nas outras direções, que é através da constante de proporcionalidade e o coeficiente de Poisson, eu posso generalizar a lei de Hooke para as 3 direções e entender quem é essa deformação específica. Ponto. Acabou uma parte da matéria. Até aqui, a gente entendeu como cada força sozinha atua no material, seja uma força axial, dependendo se ela estica ou contrai o material, seja uma força cortante, resultando tensão normal e resultando tensão de cisalhamento consecutivamente. Acabamos a matéria aqui. Mas nós temos os casos reais, em que eu não tenho como só uma força. Primeiro, no material, eu vou aplicar uma força de tração, depois que ela for aplicada, eu aplico a de cisalhamento. Não. Numa situação real, as forças elas atuam juntos, né? Então, a gente precisa saber como avaliar cada uma dessas forças que atuam junto no material. Para isso, para entender como esse material é avaliado, é mais fácil, para entender essa relação das forças atuantes no material, é mais fácil, em vez da gente olhar o material como um todo, pegar um elemento infinitesimal desse material, que tem dimensão 1, cada um dos seus lados, para avaliar como essas forças são atuantes, fica mais fácil também o desenho para entender a força. O que vale para esse elemento estrutural, vale para o material que está sendo avaliado. Nesse caso, quando o material ele apresenta a área da seção transversal diferente da área da seção transversal perpendicular ao eixo longitudinal, nós temos um estado de plano oblíquo. É porque o plano que eu estou avaliando, ele tem defasagem diferente de 90 graus, ou maior ou menor esse ângulo. E aí, nesse caso, a gente tem que, para essas situações, as tensões normais e cisalhantes ocorrem ao mesmo tempo naquele material. Pegando o elemento estrutural para facilitar a nossa visualização e entender o porquê de tudo, a gente consegue chegar matematicamente nas equações que agora vão me dar, segundo uma força aplicada, qual é o valor para a tensão normal e cisalhante atuante naquele elemento, mesmo que só um tipo de força esteja atuante nele, mas essa força ela está distribuída em forças de tração ou compressão e forças de cisalhamento. Consequentemente, eu tenho tensão normal e tensão de cisalhamento. E aí, por essas equações, levando em consideração a área da seção transversal do material que faz 90 graus com o eixo longitudinal, eu consigo identificar que, para um ângulo desse plano de 45 graus, a tensão, quando eu tenho tensão normal e tensão cisalhamento atuante em conjunto, a tensão de cisalhamento para 45 graus é o valor máximo. E essa equação que define a tensão de cisalhamento para 45 graus é a mesma equação para a tensão normal em 45 graus. Então, nesse caso, os valores são iguais para 45 graus. Para outros valores, as tensões variam, sendo que
Se eu tenho o ângulo 0, a minha tensão máxima é a tensão normal, tensão de cisalhamento igual a 0. Se o ângulo é 90 graus, a tensão que eu tenho aí atuante está relacionada à tensão de cisalhamento sozinha e a tensão normal igual a 0. Entre esses valores, eu tenho valores diferentes para tensões normais e tensões cisalhantes, tá? Essa é a análise que nós temos aí para os elementos do material quando estão sujeitos a 2 esforços. E como calcular isso para um elemento estrutural? Como calcular para todo o material qual é a tensão máxima que pode ser atuante nesse material? Se eu estou olhando só um elemento estrutural desse material, aí eu aplico as regras do estado plano de tensão, em que, através da análise de um estado plano de tensão, chapando esse elemento tridimensional agora num plano, em que eu levo em consideração apenas os valores para as tensões normais em X e em Y, e a face do plano cisalhante nesse X e Y, eu aplico as equações e calculo, naquele material, qual é a tensão mínima de tração, ou qual é a tensão mínima normal que pode estar atuante nele, para aquela situação descrita, e qual é a tensão normal máxima que pode estar atuante nele. A essa nós chamamos de tensões principais. E também qual é a tensão máxima de cisalhamento que pode estar atuando naquele material. Em conjunto, tensões normais e tensões de cisalhamento atuando no material como um todo. E aí, através da análise do estado plano de tensão, segundo as equações matemáticas, eu encontro esses valores das tensões principais e da tensão máxima de cisalhamento. Com esses valores, para facilitar e entender como que se dá para os materiais, eu posso colocar num gráfico, né, para entender como esse material tem, ou os valores que ele vai apresentar. E esse gráfico é chamado de círculo de Mohr, em que o eixo das abscissas estão os valores das tensões principais normais, e o eixo das ordenadas, o valor para a tensão máxima de cisalhamento. É isso. O que pode ter gerado um pouco de confusão, Maísa? A seguinte situação. Ele começa a unidade 3, o livro começa a unidade 3, finalizando uma parte da matéria relacionada às deformações, quando as forças são atuantes no material de maneira separada. E aí ele já falou, até aqui a gente viu tudo separado. E quando as coisas acontecerem juntas, como que vai ser? Através dessa análise do material em plano oblíquo. Olhando o plano oblíquo do material na seção transversal, em que eu não tenho mais só tração ou compressão, mas agora, ou só tração, compressão ou cisalhamento atuando separadamente. Agora eu tenho tudo junto. Então, eu tenho várias forças atuando em conjunto. E como que a gente pode usar essas forças em conjunto? Aplicando o estado total, o estado geral de tensão, olhando aquele material, quais são todas as forças atuantes e quais são todas as tensões atuantes, porque agora eu tenho tensão normal e tensão de cisalhamento. Olhando isso, eu consigo transformar no estado plano de tensão para, no material, não mais num ponto específico, identificar quais são as tensões máximas e mínimas normais e a de cisalhamento também atuante no material como um todo. Por isso que a gente passa ali do estado geral de tensão para o estado plano de tensão. Basicamente é isso. Pode ser isso que tenha dado essa confusão, porque ele acaba uma matéria ali no meio da unidade 3, e aí ele começa outra avaliando quando mais de um tipo de força for atuante nesse material. Só para finalizar a pergunta que você teve lá na primeira pergunta, a superposição, né, a teoria da superposição, ela fala que para um estado em que a gente vai avaliar lá ainda as deformações do material tridimensional, eu tenho duas regras para atuar nesse material para garantir a superposição, em que a principal delas é que a deformação aplicada pela força a cada uma dos lados da direção do meu material não atrapalha a outra, tá? Por isso que a gente pode aplicar aí a constante de Poisson, o coeficiente de Poisson e também o módulo de elasticidade. Isso acontece só na região elástica, por isso que a gente pode aplicar isso na região elástica. Basicamente é esse resumão que a gente tem. Seguindo o seu livro didático, e agora você entendendo, quando começa ali o estado oblíquo, tensões no plano oblíquo, tensões em estado oblíquo, acho que é alguma coisa assim o título da sessão. Ali já começa outra matéria.
Antes daquilo, antes daquele plano oblíquo, que eu não lembro como exatamente o nome da sessão, antes dessa sessão de plano oblíquo, do começo do livro até ali plano oblíquo, a gente estudou só forças separadas atuantes nos materiais. Dali para frente, a gente estuda forças, mais de um tipo de força atuando nesse material, até finalizar essa unidade, para que na unidade 4 entre no estudo de torção e que a gente vai trabalhar esse estudo de torção no regime elástico, tá? Deixa eu dar uma olhada nas outras perguntas que você mandou. Mas é importante você voltar no livro agora com essa explicação, não agora, depois da aula. E aí você vai passando todo esse olhar matemático, que ele vai fazendo todas as demonstrações matemáticas dos porquê de todas as equações e explicando o porquê de todos esses passos. Agora que você entendeu essa visão geral, você pode voltar lá e dar uma olhadinha, que você vai entendendo melhor cada um desses passos. E é tudo trigonometria pura, tá? Trigonometria é uma coisa que a gente vê lá no ensino fundamental. Talvez você precise voltar um pouquinho, a gente esquece mesmo, é normal, e relembrar alguns assuntos relacionados à trigonometria, tá? No livro, você tem alguns, acho que é uma dificuldade de todo mundo, minha também é. No livro, vocês têm alguns exemplos que eles vão direcionando vocês passo a passo de como fazer os exercícios. Entendeu a teoria? A professora fica super feliz. Agora, colocar em prática na resolução e interpretação de texto mesmo. Deixa eu ver a última coisinha. Bom dia, Nicolas! Bom dia, gente! Peraí. Ô, Nicolas, no momento eu tô tirando umas dúvidas, tá? A decomposição vetorial, Maísa, a Maísa está falando assim, professora, sobre a decomposição vetorial. Quando eu uso as equações de seno e cosseno, quando eu tenho que olhar e buscar o ângulo, cada exercício é um. O que você tem? Você tem sempre que ter em mente o estado cartesiano. Espera aí só um pouquinho que eu vou ali no quadro que eu acho mais fácil de explicar. O estado cartesiano, para você saber o que primeiro você precisa fazer, se achar o ângulo ou se achar o que você vai fazer, ou se você vai pelas equações. Então, você tem lá uma estrutura, sei lá, qualquer que seja. Vamos trabalhar com uma estrutura treliçada, que eu acho que é mais fácil, né? Vamos pegar uma estrutura treliçada simples. Aqui. Ai, desculpa o desenho horrível, medonho. Mas tá bom, só para vocês entenderem. Uma estrutura treliçada simples é que eu tenho uma força P atuante aqui nessa estrutura. Eu vou precisar primeiro calcular a reação dos apoios, isso eu acho que você entendeu. Depois eu tenho que vir aqui nos nós para saber quais são as forças em cada uma das barras, certo? Então, o que a gente vai fazer? Em cada um desse nó, ele é um sistema cartesiano para nós. Cada um do nó. Então, eu vou pegar esse nó D aqui, ó. Tá vendo esse nó D aqui? Deixa eu ver se você enxerga aqui. Não enxerga, tá muito para cá. Aqui você enxerga. O nó D, ele tem uma força P para baixo, ele tem essa barra DC, essa barra AD e essa barra B, certo? Se aqui é o centro do cartesiano, aqui a gente tem o eixo X e aqui a gente tem o eixo Y. Todas essas barras, elas estão ou sobre o eixo Y ou sobre o eixo X. Aqui você não precisa decompor ninguém. Só que olha esse ponto A. Esse ponto A, ele tem a reação do apoio aqui, que eu vou colocar RA o nome. Aqui ele tem a barra AD e aqui, ó, ele tem uma barra B. Olhando esse sistema cartesiano aqui, o que nós temos? Nós temos que RA e AD, RA está sobre Y, AD está sobre X. Só que essa outra força B, ela não está sobre Y, que seria assim em pé, e nem sobre X, que seria assim deitado, nem na horizontal, nem na vertical, ela está no meio caminho. Então, se ela está no meio caminho, eu preciso saber quem é essa componente na horizontal, que é BX, quem é essa componente na vertical, que é BY.
Pela trigonometria, quem que eu tenho que aplicar? As regras trigonométricas. Aqui eu tenho um ângulo de inclinação. Então, pelas regras trigonométricas, BX, ela é para nós o valor de B, cosseno desse ângulo, e BY é o valor de B, seno desse ângulo. Então, aí você precisa aplicar essas regras trigonométricas. Aí você tem a composta em X, que é horizontal, e em Y, que é vertical, e pode aplicar as condições de equilíbrio. Só que eu preciso saber o ângulo. Agora você vai olhar. Eu tenho os mecanismos para saber o ângulo? O exercício me deu o ângulo? Não, ele não me deu. Mas ele me deu no triângulo quem é esse tamanho e quem é o tamanho de B. Aí eu consigo calcular o ângulo. Não, o exercício me deu quem é essa altura aqui, ó, e o tamanho de B. Eu consigo calcular o ângulo através das leis dos cossenos ou das leis da equação de cosseno, tangente ou seno na trigonometria. É assim que você vai avaliar, pontualmente, uma a uma. Cada exercício é um. Ele pode ter te dado ângulo, ele pode não dar, ele pode dar, olha, seno de tanto vale tanto, e você vai buscar, ele pode dar as alturas, cada exercício é um. E aí você vai ter que ir resolvendo mesmo os exercícios para ver se, para você ir aplicando e ganhando agilidade nesses exercícios. Mas viu? Manda mais dúvidas se você tiver, não tem problema, não precisa ser a última coisinha não. Se você tiver mais dúvidas, você vai falando aí para mim que eu vou te respondendo, tá? E é isso mesmo, gente. Gostei. Gostei do que a Maísa fez, porque é um retrato do que eu venho falando desde o começo do semestre. Manda dúvida, deixa a professora felizona quando chega a dúvida. Aproveitem, gente, aproveitem, porque a gente ainda tem mais um pouco da aula de hoje e tem a aula que vem, depois acabou o semestre. Então, aproveitem. Maísa, tem, e pessoal geral aí, tem um aplicativo ou é um software? É um software. Ele chama F2. Já falei dele para vocês aqui na aula. Baixa ele, ele é gratuito. Baixa ele, porque ali você consegue montar a sua estrutura treliçada, ele faz os cálculos para você ir comparando, para ver o que está certo e o que não está certo, tá? Mas, ó, a verdade é o seguinte, esse cálculo de reação, ele é fácil para viga, que é aquele materialzinho assim, né? Aquela barra deitada, em que a força está perpendicular atuante nela. Agora, para a estrutura treliçada, ele não é complicado, ele é chato, porque tem muita coisa para avaliar, muita trigonometria que a gente tem que aplicar. Então, dá uma olhada aí nesse F2 que ele vai auxiliar você. Para cálculo de reação em viga, tem o Viga Online, que é um site bem bacana que pode te auxiliar, tudo gratuito, tá? Se tiver mais dúvida, manda, que eu gostei. Gostei, parece que deu até uma ligada no motor aqui da professora. Bora. Viu? Vamos começar a falar então sobre os assuntos de hoje. Se forem tendo mais dúvidas, vão colocando aí no chat que eu vou respondendo vocês. Se forem dúvidas das aulas passadas, manda também que em algum momentinho da aula eu vou respondendo, tá bom? Ô, Nicolas que falou comigo, Nicolas com C. Cadê o Nicolas com K? Que não me deu bom dia ainda. Nicolas, a gente está entrando na unidade 4 agora, tá? Porque a gente já falou sobre tração, compressão, cisalhamento, falta falar sobre torção. E a gente vai estudar esse tipo de força no regime elástico dos materiais. Porque quando eu estudo o regime plástico, eu já perdi o material ali e não dá de nada, né? O que significa torção no material? Qual é o esforço de torção atuante no material? A torção e o torque, eles são coisas semelhantes. E a gente acaba falando mesmo sobre eles, né? Ah, torque, torção, qual é a definição principal? A definição principal de torque e torção, ela é dada como, tanto para torque como torção, força aplicada no material, fazendo com que ele gire. E esse material, essa força é aplicada tangencialmente a esse material. Isso significa que essa força é aplicada na região transversal do material. Se essa força é uma força transversal no material, que força que é essa aplicada? Qual é a força aplicada no eixo transversal do material? Cisalhamento. Então, devido a um esforço de cisalhamento, se essa força foi aplicada nas extremidades do material, tangencialmente a esse material, ela vai provocar rotação no material.
e se provoca rotação no material, eu tenho torção. Aí, a gente vem falando de uma situação assim, e presta atenção no que eu vou falar para você. Existe cisalhamento puro, né, que só tem a força de cisalhamento. Quando eu aplico no material, ele faz aquele movimento dos eixos cisalhantes lá, dos planos cisalhantes e tal. E na força de torção, o cisalhamento também está presente. Só que eu não tenho torção sem força de cisalhamento, porque é justamente a força de cisalhamento que nos traz, que pode nos trazer, se essa força de cisalhamento for tangencial à superfície, pode fazer com que esse material rotacione em torno de um eixo. Então, eu tenho cisalhamento sozinho, mas eu não tenho torção sozinha. Todas as vezes que eu tiver torção, eu tenho uma força de cisalhamento atuante nesse material, tá? E essa é a mesma definição para o torque. Se eu tenho uma força que faz esse material rotacionar, é porque é uma força tangencial aplicada nesse material. Força tangencial é uma força transversal. Dessa forma, eu tenho força de cisalhamento sozinha, mas eu não tenho torque ou torção sozinha, porque para ter o torque ou torção, eu terei sempre de ter uma força de cisalhamento atuante. E nem todas as vezes que eu tenho força de cisalhamento atuante, eu tenho torque ou torção, tá? Apliquei força no material, então, esse material girou em torno ou sobre um eixo. Qual que é a diferença, então, de torque ou de torção? Por que a gente fala, deu torque, torção? Na prática profissional, nenhuma. Eles usam torque e torção como similaridades, e realmente o são, porque a definição científica para eles é a mesma, a definição para torque e torção. Só que, para o físico, que ele olha aí a estrutura do movimento e explica, define o movimento, por mais que eles apresentem a mesma definição, por que um chama torque e outro torção? Porque depende de como ele está rotacionando em relação ao eixo de rotação. Se o material rotaciona no eixo, ele tem, então, a torção. Se o material rotaciona em torno do eixo, é torque. Ó, eu vou rotacionar no eixo. Você não tá vendo, né? Peraí. Quem é o meu eixo? É o eixo de comprido aqui, que tá passando pelo meu umbigo. Eu tô girando o corpo. Sabe quando a gente faz a ginástica de alongamento? Eu tô girando o corpo no próprio eixo. Vou torcer um pano. Melhor exemplo. Vou pegar um papel aqui para torcer. Peraí. Vou pegar um papel para a gente torcer o papel. Qual que é o eixo principal do papel? Esse que passa pelo meio dele, ó. Tô torcendo no próprio eixo. Torção. Torque. Vou torcer ou vou movimento de rotação em torno do eixo. Em torno do eixo. Quem que é o eixo? Aqui é a minha cadeira que eu tô girando. Eu não vou conseguir girar mais porque o microfone não deixa. Peraí, que quase ele deixou. Girei completamente em torno do eixo. Qual é o eixo? A costa da cadeira aqui, ó. Deixa eu desgirar porque o fio me atrapalha e eu fico os 11 girando de uma vez só. Ó o torque. Eu tô girando em torno do eixo. A minha costa está girando em torno do eixo. Qual que é um outro material que você tem aí em qualquer lugar que você esteja, que gira em torno do eixo? A porta. A porta, deixa eu ver o que você enxerga. Aqui, onde você não está enxergando, é a maçaneta. Aqui é a dobradiça. Quando eu abro e fecho a porta, olha aqui como ela gira em torno da minha mão, não é? Quem é o eixo nesse caso? A dobradiça. Então, se eu abro ou fecho a porta, eu tenho torque. A definição geral para torque e torção é movimento rotacional do material ou força aplicada no material fazendo com que ele gire. Se ele gire no eixo, torção. Se ele gira em torno do eixo, torque, tá? E é aí que a gente tem, então, esses movimentos de rotação. Essa é a diferença principal. A partir de agora, a gente não vai mais falar dessas diferenças. Torque e torção para a gente é a mesma coisa, tá? Só que é importante, como física, eu te falar qual é a diferença essencial de torque e torção. Torque e torção é descrito pela aplicação de força no material, fazendo com que ele gire
no eixo torção, torno do eixo torque. Quanto mais distante do eixo você aplica a força, maior é o torque que você tem. Se você tem um torque específico para fazer, você pode diminuir a força se o braço da alavanca for maior, tá? Não esqueça que a partir de agora, torque é sinônimo de torção para nós. Então, onde eu falar torque é torção e torção é torque. Então, se eu tenho um torque para rotacionar o material e específico, se eu aumentar o braço da alavanca, eu diminuo a força que eu preciso fazer. Por quê? Porque o torque, ele é dado para nós, basicamente, como? Torque eu vou usar como T assim, tá? Força tangencial vezes a distância até o eixo de rotação. Então, para manter o torque, se eu aumento a distância até o eixo de rotação, eu diminuo a força aplicada. Isso é o que a gente chama de braço de alavanca. Eu aumento a distância para diminuir a força. Eu contei para vocês que até hoje eu faço isso. Eu ando com cabo de vassoura no carro, desgastado aqui a ponta. Porque eu medi certinho para encaixar na chave de roda, para eu poder ter força suficiente para tirar o pneu, o parafuso ali do pneu do carro, para poder trocar o pneu. Porque uma vez furou o pneu do meu carro. Eu fui pegar a chave de roda, gente, eu subi em cima da chave de roda e pulava nela, não virava o raio da chave de roda. Aí eu falei, não é possível, vou ter que dar um jeito aqui. Como que eu faço isso? Aumento esse braço de alavanca, colocando ali um cabo de vassoura, eu desbastei para encaixar certinho na chave de roda, aumentei a distância, a força diminui. Agora eu consigo trocar o pneu assim, ó, com uma mão, tranquilamente. A mesma coisa, tanto para afrouxar o parafuso, quanto para apertar o parafuso. Essa é a definição do torque para nós. Agora, para analisar a torção no material, o torque no material, a gente vai trabalhar só com superfícies circulares, independente se é maciça ou se é oca. Qualquer tipo de geometria da superfície pode apresentar esse movimento de rotação. Professor, então por que você vai utilizar a superfície circular? Porque cada um desses materiais, para que eu possa aplicar um torque nele, eu tenho que levar em consideração o seu momento de inércia. O que é o momento de inércia? O momento de inércia é a dificuldade que o material tem para entrar no movimento de rotação. Para o material sair da inércia, é linear. Ele está parado, vai começar a andar. Agora, momento de inércia é no movimento de rotação. Todas as vezes que nós temos o momento na palavra antes, significa que tem rotação aí no caso. O torque ou torção, ele também pode ser chamado de momento de uma força, porque é a força que provoca a rotação. Momento de inércia é a inércia, a dificuldade que um corpo tem para entrar em movimento. Se é momento de inércia, é o movimento de rotação. E cada geometria, devido à distribuição de massa do material, apresenta uma equação diferente para o momento de inércia. Todas as geometrias têm essa equação para o momento de inércia tabelada. Todas as geometrias. Para a geometria circular, e se ela for vazada ou maciça, também difere essa equação. Para a geometria circular, também não é diferente. A gente vai utilizar isso na geometria circular, porque depois, lá na aula que vem, a gente vai falar de eixos de transmissão. E os eixos de transmissão, eles são circulares. Para essa aplicação, então, a gente vai olhar as geometrias circulares. Mas toda a teoria que a gente falar em torque, aplicada em geometrias circulares, elas valem para quaisquer outro tipo de geometria, tá? Mas é por isso que a gente vai usar essa geometria, e é importante, peguei um outro exercício com uma geometria quadrada, tem a equação para o momento de inércia para essa geometria. Para a geometria retangular, também tem um momento de inércia para essa geometria, tá bom? Micael. É isso que eles falam aí no popular. O Micael tá falando assim, professora, eu já ouvi falar que o torque é para quebrar essa inércia. Ou, tipo, girar um parafuso quando ele está apertado, quebra esse aperto. É um jeito que comumente o pessoal começa a falar o que é necessário para vencer essa inércia de rotação. Eu preciso quebrar esse problema, quebrar essa situação, resolver isso.
É uma gíria, a gente pode falar que é uma gíria, mas a gente não pode usar isso como regra, nós agora que já sabemos da teoria, tá? Então, é a força necessária para o torque, o que é? Uma força necessária aplicada no material para que ele gire, tá? Para que ele gire em torno de um eixo ou no próprio eixo. Isso é o torque. E essa inércia a gente vai considerar um momento de inércia. Dependendo do tipo de material, a gente tem o que vencer esse momento de inércia para o material rodar. Por isso, nós chamamos isso de momento de inércia. Não, pera, deixa eu pensar aqui. Aí você tem que ver, a Maísa tá falando assim, professora, torque e torção são exemplos de rotação e translação, tipo a Terra? Depende da análise que você der do movimento, tá? Eles podem ser, de uma maneira geral, quando a gente descreve o movimento de corpo rígido, segundo as composições do movimento na análise geral, não. Mas lembra que na física a gente faz uma pergunta e a gente tem que responder em relação a quê? Em relação ao centro da Terra, rotação e translação. Com relação ao centro da Terra, é o da Terra ou é o do Sol? Peraí, que eu tô pensando. Aí, tá vendo? Em relação ao centro do Sol, sim, a gente tem esse exemplo. Porque em relação ao centro da Terra, o centro da Terra nós temos a rotação do dia e da noite. Então, ele gira nele mesmo, a Terra gira nela mesmo. Isso é rotação, é torção. Nela mesmo. Agora, em torno do Sol, ela vai girando assim, né? Então, isso é torque. Mas desde que eu leve em consideração o ponto da Terra, no eixo de rotação da Terra, eu tenho torção. No eixo de rotação do Sol, eu tenho torque. Então, nessas análises, sim. A gente não pode generalizar, porque eu tenho várias aplicações, como é que fala? Várias interpretações dependendo da referência que você está avaliando. Então, se eu olhar no eixo da Terra, a Terra está apresentando torção. Se eu olhar no eixo do Sol em relação ao movimento da Terra, é um torque, tá? Mas, de maneira geral, torque e torção é força aplicada no material fazendo com que ele gire. Então, daqui para frente, a gente vai trabalhar essa descrição aí de torque igual a torção, torção igual a torque. E quando eu falar torque, eu quero falar torção, e quando eu falar torção, eu quero falar torque, tá bom? A gente precisa identificar para onde gira, porque a gente, você lembrou naquela música, né? Girando, girando, girando para um lado, girando, girando, girando para o outro. Parou! Não é nada dessa música aí, não. Mas gira para um lado ou gira para o outro? Como que eu mostro que o material está girando para um lado ou girando para o outro? Esse material, ele pode girar ou no sentido igual ao relógio, que é o sentido horário, ou no sentido contrário ao relógio, que é o sentido anti-horário. E aí, para cada uma dessas direções de giro, eu preciso identificar na equação quando é o sentido horário ou quando é o sentido anti-horário. Por convenção, o sentido horário, o torque, ele é positivo. Errei. O torque, ele é negativo. Sentido horário, girou igual ao relógio, torque negativo. Girou diferente, contrário ao relógio, o torque é positivo, tá? Então, por que, professora? Só para confundir a gente? É por convenção. Girou igualzinho o relógio, torque negativo. Girou ao contrário do relógio, torque positivo. Como eu vou decorar isso? Eu já falei isso para vocês lá quando a gente estava calculando o equilíbrio dos corpos rígidos, mas eu falo de novo. Relógios são negativos, porque ele rotaciona o horário. Então, o momento desse movimento do ponteiro é um momento negativo, ou seja, o torque é negativo. O torque, ele também pode ser dado, vou colocar aqui que você enxerga. O torque, ele pode ser dado ou pela letra T, ou pela letra tal, ou ele pode ser descrito como momento de uma força. Tem vários símbolos aí para torque. Aqui na disciplina a gente vai usar o torque como sendo a letra T maiúscula, tá? A tensão de cisalhamento, ela está atuante junto com o torque, por quê? Eu já comentei isso com vocês. Porque ela é aplicada no material
transversalmente a esse material. Vamos olhar aqui uma área da superfície, a área da seção transversal de uma barra maciça. O centro dessa barra é o eixo de rotação que nós temos. Essa barra, sobre ela é aplicada uma força tangencial, ou seja, uma força transversal na superfície, a uma distância R desse eixo de rotação, provocando aí o torque. Então, o torque, ele é dado para nós como sendo a força tangencial vezes a distância, nesse caso, o raio. Só que essa força tangencial, ela também, como ela é perpendicular à seção transversal, ela faz 90 graus com a seção transversal, essa força tangencial nós também podemos chamar de esforço cortante. Então, esse esforço cortante é o que vai provocar essa rotação no nosso material. Por isso que a tensão de cisalhamento, ela está alencada a nosso material, ao torque aplicado nesse material. E aí, a partir disso, a gente entende que o torque sempre terá tensão de cisalhamento atuante no material. E a gente pode calcular quais serão as tensões no regime elástico desse material. Para que a gente calcule as tensões no regime elástico, a gente tem que identificar qual é essa força atuante no material em relação à distância ao seu eixo longitudinal, em que essa força atuante no material, ela também é descrita como uma força cortante. E se eu tenho a força cortante, essa força pode estar, ela representa a tensão de cisalhamento atuante no material. Como que a tensão de cisalhamento ela é descrita para nós? A tensão de cisalhamento, ela é dada a força cortante, vou colocar como um V que é melhor, para a gente não confundir, vezes a área da seção transversal, quando a gente tem cisalhamento simples. Então, agora, a gente vai relacionar a tensão de cisalhamento com essa distância até o eixo de rotação, tanto para materiais, olhando as superfícies circulares, que apresentam superfícies maciças ou superfícies vazadas. Para cada uma delas, a gente tem uma relação descrita. E falando que nós estamos no regime elástico, a tensão, aqui você enxerga, a tensão de cisalhamento, ela se relaciona com a deformação através do módulo de elasticidade. E aí a gente começa a falar sobre as equações de torque no regime elástico. O regime elástico, Micael, é um sinônimo, é um apelido para a região elástica. Então, regime elástico significa que nela atua a deformação elástica, que nós estamos na região elástica, que nesse material é aplicada uma força, ele se deforma, eu retiro essa força, ele volta como ele era antes, deformação elástica. Então, é um apelido aí que a gente vai falar, pode falar sobre região elástica ou deformação elástica. Isso é regime elástico, tá bom? A gente vai fazer essa análise das tensões no regime elástico através dessas equações a próxima aula, porque a nossa aula já está chegando ao fim, passa rápido, né? E aí a gente vai abordar essas tensões no regime elástico, entender como calcular a torção para esses elementos, as aplicações e olhar como esses cálculos podem ser feitos em eixos de transmissão. Com isso, a gente vai ficando por aqui hoje, gente. Faz igual a Maísa fez e pergunta mesmo, Micael. Estuda essa semana, vai vendo o que você tem de dúvida, faz aí um bem bolado com todas as dúvidas que você tem. Aula que vem a gente vai finalizar esses conceitos do nosso livro de texto da disciplina e aí a gente vai respondendo todos esses questionamentos, tá bom? Eu te vejo na próxima aula. Obrigada pela sua participação de hoje. Deixou a professora felizona, todos vocês. É isso mesmo, gostei. E eu vejo vocês na próxima aula. A próxima aula é a última aula já da nossa disciplina. Então, aproveite todas as dúvidas que você tiver, anota e manda para mim na semana que vem, para que a gente possa finalizar esses conteúdos e eu possa também abordar todas essas suas dúvidas. Ótimo final de semana para você. Eu te vejo na próxima aula. Bons estudos, bom descanso, bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.